Você acredita que aquela bolinha azul não aparece mais, só aparece eu entrando no Story? É incrível. Ah, sim, enfim, você já está me vendo? Ó, as pessoas já estão entrando, né? Muito bem, tá certo? Então, muito obrigado. Até já, Serginho. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Enfim, vocês estão me ouvindo? Se puderem dar um sinalzinho aí de sim, eu agradeço, né? Enfim, muito obrigado novamente pela presença de vocês, né? Agradeço também novamente ao Shopping Cidade Jardim pelo fato de ter me convidado para essas palestras, né? Enfim, que a primeira foi sobre Dior, na semana passada, na terça-feira, depois na quinta-feira foi sobre Cartier, nessa semana, terça-feira última, né, foi sobre Emílio Pucci e agora exatamente sobre Louis Vuitton. Então, bem-vindo a todos, muito obrigado, toda a equipe do Shopping Cidade Jardim, né, a pessoa do Bruno Astuto e em especial também o Serginho, que me ajuda aí nessas questões todas tecnológicas, né? Muito obrigado pelas frases, pelas palavras carinhosas que já estão postando aí, tá? Mas antes de começarmos a falar um pouquinho da Louis Vuitton, eu tenho uma novidade, né? Temos mais 2 outras lives para a semana que vem aqui pelo Shopping Cidade Jardim. Na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre Valentino, né? E na outra quinta, exatamente daqui a uma semana, sobre a alta costura. Tá? O que é alta costura, quais os conceitos que regem e como assim ela se processa dentro do seu histórico. Tá bom? Então fiquem aí já previamente comunicados que nós teremos aí essa live para essas 2 outras aulas live para a semana que vem, terça e quinta, tá bom? Muito obrigado novamente, né? Então vamos lá, hoje falar sobre a marca Louis Vuitton, tá? Enfim, eu acho que justifica, como eu sempre gosto, tá? Uma referência de caráter histórico, ou seja, tá? Contextualizar o ar dos tempos para que as coisas possam ficar melhor aí entendidas, tá? Como eu já falei na semana passada, quando eu falava exatamente de uma determinada marca, que era a Cartier, que também foi fundada no século XIX, né? Enfim, em 1847, né? Essa, a Louis Vuitton, é fundada em 1452, tá? Enfim, tá? Então, dessa maneira, né, nós estamos falando desses meados do século XIX. Na realidade, 1854. Nossa, fiz uma confusão danada aqui de data, né? 1854, né? A Cartier foi em 1847, né? Que eu falei semana passada, e justifiquei um pouco essa realidade associada aí ao mundo do século XIX. Então, o século XIX passava por um processo de transformação, né, incomparável em função da própria Revolução Industrial. E isso trouxe inúmeras novas possibilidades para o processo de desenvolvimento, para o processo histórico desse determinado período, né? Enfim, então, trouxe muito dinheiro. E vale a pena lembrar que inúmeras coisas são resultado, né, coisas que nós convivemos e sabemos hoje, são exatamente resultado desse próprio século XIX, tá? Como, por exemplo, a máquina de costura foi um desenvolvimento a partir dos anos 1820, a locomotiva, onde eu quero chegar especialmente, foi um desenvolvimento aí dos anos 1830 na Europa e, consequentemente, tá, isso daí vai trazer uma nova dinâmica, um novo ar dos tempos, tá? E esse novo ar dos tempos, né, vai ser um ar dos tempos muito endinheirado, tá? Pelo fato de que o processo da Revolução Industrial trouxe, tá, um lifestyle associado, né, a gastos significativos, né? Não é à toa que eu considero o século XIX como o século do grande luxo, pelo fato de inúmeras coisas terem acontecido, né, e grandes casas, né, de diversas áreas surgiram exatamente aí nesse intervalo de tempo, né, como foi o caso também da Louis Vuitton, né? Então, o que acontece? Esse rapaz tinha nascido, tá, em 1821 na Suíça, tá, e aos 13 anos ele vai para Paris para aprender um determinado ofício e trabalhar, né? Então, desta forma, ele trabalhava, né, como, eu não sei se existe uma expressão específica em língua portuguesa, mas eu vou usar uma expressão que eu creio que possamos aí entender, né, como arrumador de malas, né? O fato, né, de que as locomotivas foram desenvolvidas, foram inventadas, né, o vapor, né, enfim, diversos outros meios novos de transporte, né, advindos aí da própria Revolução Industrial,
as coisas vão começar a mudar nesse sentido, né? Enfim, então, tá? Começou-se também o hábito de viajar consideravelmente. Viajava-se de uma capital a outra na Europa, viajava-se também de navio, tá? Enfim, para diversos lugares, né? E isso daí fez surgir, tá? Um significativo comportamento, tá? Associado, né, à realidade da sua bagagem de viagem. Tá? Conclusão. Tá? Então, o jovem Louis Vuitton, ele consegue emprego em Paris como arrumador de malas. É essa expressão que eu não sei se existe uma outra em língua portuguesa, mas eu assim uso, que eu creio que vocês possam compreender. Então ele arrumava as malas, né, de uma maneira tão bem que ele foi ganhando sucesso. Ele foi fazendo sucesso, ele foi ganhando prestígio, né? E nessa, tá, ele vai acabar arrumando as malas da Imperatriz Eugênia de Montijo, que na realidade nós falamos malas, mas não eram verdadeiramente malas, eram baús. Então, o fato de você viajar, viajava-se com baús para levar todos os seus pertences, e que essas roupas, principalmente as femininas, não eram pequenas nesse determinado intervalo de tempo e precisava de um significativo espaço. Às vezes nós encontramos tradução como mala, porque mala em francês não é mala, é baú. E, consequentemente, às vezes é traduzido de uma maneira errada e acabamos entendendo dessa forma. Tá? Então, o que acontece? Né? Esses baús, né, eles eram baús interessantes, grandes, não resta a menor dúvida, com alças laterais, mas esses baús eles eram arredondados na parte de cima. Isso daí era uma certa dificuldade. Né? Enfim, você vai colocar um baú desse num vagão que seja o bagageiro do trem. Ao colocar um baú em cima do outro, aquele escorregava para um lado ou escorregava para o outro. Né? Isso era um problema, mas era assim que se tinha a realidade e era assim que se viajava. Né? Conclusão, né? O Louis Vuitton, sendo esse arrumador de malas, né, da Imperatriz Eugênia, que era esposa de Napoleão III, que foi o último imperador da França, ele conseguiu muito prestígio e ele passa a arrumar malas de outras pessoas também. Na realidade, arrumava. Foi arrumar a mala da própria Imperatriz em função do sucesso, do seu compromisso, dessa sua realidade. Né? E com isso ele vai ganhar, tá, um significativo prestígio por ser a pessoa, né, que arruma, que dobra, que acondiciona todas as roupas, né, dentro de um determinado baú para que possa ser levado à estação ferroviária, que você possa viajar, que possa ser levado, tá, a um porto para você viajar também aí de navio. Né? Conclusão, tá? Esta é uma realidade pelo hábito de viajar, pelo hábito do dinheiro novo, inclusive esse hábito de viajar, seja de navio, seja até de coach também para viagens mais próximas, né? Ou seja, também de trem, o que vai acontecer? Vai fazer surgir o Touring Club na segunda metade do século XIX na Europa, ou seja, esse clube associado ao turismo. E aí, cada vez mais, as viagens ficam mais frequentes. Né? Lembrando que quem, de certa forma, inventou esse turismo tinha sido Luís XIV. Isso ainda no século XVII, já existem guias de viagem para você visitar Paris, para você visitar Versailles. Luís XIV foi um estrategista de primeira linha e, consequentemente, né, já existe esse significativo turismo, especialmente na França, como ainda hoje há um enorme turismo dentro da realidade aí da França. Né? Não nos dias de hoje, em função dessa situação delicada pela qual o mundo inteiro passa. Né? Mas, enfim, então dentro disso, tá, disso que eu contextualizei inicialmente para vocês, eu vou começar a passar aqui umas imagens para ilustrar e para que fique melhor entendido isso tudo que eu estou comentando. Tá? Então, deixe-me colocar aqui as imagens, elas entrarem, para que possamos ver. Deixe-me achar a primeira imagem para justificar isso tudo que eu estou falando. Né? Muito bem. Então, eu tenho aqui exatamente, né, o senhor Louis Vuitton, né, que vai ser o fundador da casa Louis Vuitton. Nasceu em 1821 e morreu em 1892. Então ele vai viver intensamente
esse século XIX, com todo, tá, a sua realidade de contexto histórico, e vai contribuir para uma significativa sofisticação desse próprio século XIX em função da criação da sua casa, né, a Casa Louis Vuitton. Então vejam vocês, né, que essa daqui é a Imperatriz Eugênia de Montijo, tá, e ele, o seu esposo, Napoleão III, tá, que foi o último imperador aí da França. Tá? Então vejam, tá, que percebam nessa imagem dela, que eu vou até colocar outra aqui, né, o tamanho dessas roupas. Tá? Veja que tudo bem, é uma roupa sofisticada, é um retrato, é uma pintura, né, mas, né, o volume das roupas era exatamente esse, mesmo para o dia a dia. Lógico que isso significa o prestígio da pessoa que a usa. Enfim, tá? Quanto maior for a roda da sua saia, maior é o prestígio, tá, da pessoa. É o espaço que a mulher ocupa na sociedade em função do tamanho da roda aí da sua saia, né? Enfim, então, sendo assim, tá, nós temos essa imagem, tá? E aí o que vai acontecer? Napoleão III vai patrocinar a França, tá, consideravelmente a construção do Canal de Suez. Imagine, para você não sair da Europa Ocidental, ter que contornar o território africano inteiro, o continente africano inteirinho, para entrar ali no Mar Vermelho, para chegar com a possibilidade de ir para o Oriente, né? Conclusão, né? Vamos construir um canal unindo o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Tá? Então, aqui uma localização geográfica, aqui uma foto aérea, não da época, lógico, né? Porque não existia foto aérea até então, né? Logo, logo vai começar a foto aérea, mas com balão, não nesse nível tão alto para poder ver esse gigantismo territorial. Tá? Aqui um detalhe maior aqui do Canal de Suez, ou seja, tá? Essa risca que tem aqui, que vocês veem, é unindo, tá, o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. O lado de cá é a África e Egito, e o lado de cá é exatamente a Península Arábica, né? O lado direito da imagem, a Península Arábica, é a Ásia, e o lado esquerdo nós temos aqui a África, especialmente o Egito. Né? E aí, né, o Canal de Suez, que esse ano faz 150 anos de sua inauguração, foi inaugurado em 1870. Até as comemorações ou as manifestações foram muito discretas com relação a este determinado momento no qual vivemos. Né? Então nós temos aqui, né, as celebrações que aconteceram para a comemoração da abertura do Canal de Suez. Tá? Imagine, né, o povo todo, né, comemorando, o povo todo na rua, né, e como se não bastasse, tá, toda essa realidade, né, Eugênia e Napoleão III, foram ao Cairo para a inauguração do Canal de Suez. Aqui exatamente são as tendas para receber os monarcas franceses, uma vez que houve um significativo patrocínio da França para a construção do canal. Né? Então foram recepcionados com coisas das mais monumentais, festas assim incríveis. Para vocês terem uma ideia, aqui eu trago, tá, a imagem de Worth, tá, o grande nome que vamos falar dele quando falarmos da alta costura, que vai fundamentar esse conceito que posteriormente vai ser chamado de alta costura. Worth era o grande nome que vestia as pessoas badaladas, a corte, a aristocracia, a alta burguesia, a partir dessa segunda metade do século XIX. Né? Então vejam que a própria Imperatriz Eugênia, que precisou ser indicada para se vestir com ele, porque ele não aceitava qualquer cliente, ele só aceitava uma nova cliente se uma já cliente indicasse. Né? Imagine, tá? Doido para vestir a Imperatriz, mas precisava dessa estratégia de um certo distanciamento para gerar esse marketing pessoal, como nós assim usaríamos a palavra hoje. E dessa maneira, a Imperatriz Eugênia simplesmente fez 150 roupas com Worth para a inauguração, para as festas de inauguração do Canal de Suez, no Cairo. Possivelmente, não sei, não consegui descobrir, mas eu acredito que ela não tenha conseguido usar as suas 150 roupas. E eram roupas bem volumosas. O volume daquela saia era obtido com armações de arame, que era exatamente a armação gaiola, que as pessoas falam crinolina, mas o nome correto seria armação gaiola. E, curiosamente, quem fazia os aros de metal era a Citroën, uma outra empresa francesa
que está lá, porque fazia especialmente os aros para as bicicletas, né? Enfim, faziam esses aros das armações, né? Aquele volume que eu havia mostrado para vocês, né? E nisso, o Worth percebe que aqueles baús que iam sendo colocados uma roupa em cima da outra, uma roupa em cima da outra, uma roupa em cima da outra, não, Worth, desculpa, Louis Vuitton, né? Louis Vuitton percebe, tá, que aquelas roupas colocadas umas em cima da outra não tinham um acondicionamento ideal. Então ele começa com a sua experiência de trabalhar no setor de couro, que chegou a ser um profissional, tá, que arrumava os baús das pessoas para viajarem. O Worth, ele vai... Ai, desculpa novamente, Louis Vuitton, vou até tirar aqui a imagem de Worth da tela, né? Louis Vuitton vai começar a pensar, né, exatamente em criar baús, malas, de fato, e bolsas para as pessoas viajarem. Isso a partir aí de 1854. Né? Conclusão, ele vai abrir a sua empresa. Tá? E com o passar do tempo, ele foi ganhando cada vez mais prestígio e tendo uma clientela cada vez maior, inclusive já tendo inúmeros funcionários, como nós vemos aqui nesta determinada imagem. Então vejam que é exatamente meados do século XIX, né? A situação está cada vez mais interessante no que diz respeito, tá, às viagens, aos ganhos, à economia dos países europeus e, consequentemente, uma nova maneira aí de usufruir, né, os benefícios das viagens e os benefícios que esse dinheiro da Revolução Industrial estava aí trazendo. E vai começar toda uma publicidade, né, elaborando, tá, através de desenhos, né, apesar de já existir a máquina fotográfica, tá, nos seus primórdios, desde os anos 1840, a daguerreotipia inicialmente, mas era comum, tá, essas imagens publicitárias nos jornais eram feitas com litogravura. Então desenhava-se numa pedra com a técnica da litogravura e imprimia-se no papel, que era exatamente a publicidade dos jornais. Né? Vejam, né, baú para homens, né? Baú para chapéus de damas e assim sucessivamente. Inúmeros produtos associados exatamente a esta realidade, né? Publicidades como essa daqui, vejo que a Rue Scribe, número 1, que já é o segundo endereço da Louis Vuitton em Paris, né? O primeiro tinha sido em outra rua, e exatamente, tá, ele vai abrir, né, mais adiante a filial em Londres, né? E isso em Oxford Street, né? Conclusão, estava ganhando cada vez mais prestígio e fazendo sucesso, né? E aqui uma outra publicidade, né? Paris e Londres, aí já no período da Belle Époque, um pouco mais adiante, das pessoas viajando com as suas respectivas malas e baús e bolsas da Louis Vuitton, tá? Mas, por que eu falei e frisei consideravelmente aquele arredondado em cima dos baús? Que assim era a realidade do desenho dos baús, né? Enfim, vai ser Louis Vuitton que vai ter a ideia de planificar a parte superior desses baús, tá, para que eles pudessem ficar melhor acondicionados nos próprios trens ou nos próprios navios. Aí um em cima do outro, né, não vai ter o problema de ficar caindo, né? Veja, esse baú é até posterior. Por que razão que eu sei que é posterior? Tá? Porque o L e o V entrelaçados só vai aparecer exatamente no ano de 1896. Né? E ele tem essa ideia antes, logo depois que ele abre a sua casa em 1854. Cá entre nós, é uma realidade, é uma conclusão até óbvia, para a gente ser tão óbvio, mas para a época não era tanto, dos valores do design, do conceito do design que está surgindo em resposta à própria Revolução Industrial. Imaginem, tá? Você está trabalhando, você está ganhando, você quer consumir mais, a indústria precisa produzir mais porque o consumo aumentou, o consumo aumenta porque a indústria está produzindo mais e assim por diante. Então vejam que nós temos aqui um baú já planificado, porém, tá, esse é um pouquinho depois, mas eu quis trazer um baú com uma carinha mais do século XIX, para que ficasse uma contextualização um pouco melhor, né? Então, dessa forma, né, nós temos essa realidade. Mas como que Louis Vuitton vai se inspirar para fazer esses baús, né? Exatamente, tá, nos baús da Idade Média.
né? Enfim, aqui nós temos um outro desses baús, já com o L e o V entrelaçados, e com a florzinha, com a estrelinha, tá? Que são características, né, da Louis Vuitton. Que inicialmente era um fundo até cinza, porque depois que ele trabalhou com couro, ele passa a trabalhar também com tecido, uma lona em tom de cinza, para depois chegar no tom marrom. Tá? E olha como fica muito melhor acondicionado, né, ou acondicionados esses baús, essas malas, uma em cima da outra. Se fosse uma superfície curva, côncava, com certeza cairia para um lado, não daria para fazer isso e ganhar um significativo espaço. Então essa ideia é muito bacana que Louis Vuitton teve de planificar. Tá? Mas vejam que, olha, esse baú mais ocre aqui em cima ainda não tem os logotipos. Essa é uma foto de uma junção de vários baús aí da Louis Vuitton. Tá? Enfim, então no final do século XIX, né, o filho entra, ainda não tinha assumido, trabalhava com o pai, né, ele só vai assumir o Georges Vuitton em 1900, a casa Louis Vuitton, mas ele que vai desenvolver exatamente esse L e esse V, o monograma, entrelaçados, né, que vai ser a marca registrada, especialmente para os tecidos e também para os couros, que fique do lado de fora e que seja identificado esse determinado produto. Tá? Muito bem, tá? Então vejam que se nós podemos, até dentro de uma análise talvez até mais semiológica, né, aquele L e V entrelaçados, né, que tem linhas, duas linhas, uma das laterais do V, com o corpo do L, tá? São duas linhas até paralelas, né? Dá para fazer até uma analogia com os trilhos dos trens, em função das viagens, e que eram muito comuns você viajar desta maneira. Afinal de contas, a locomotiva é maravilhosa, é muito mais rápido do que um coche, chega-se com muito mais tempo, tá, em um outro determinado lugar, né? E com isso, né, até a serifa do L, dando uma ideia de uma linha curva, até de uma curva do trem, do trilho do trem, ou até mesmo, né, o engaste, tá, dos trilhos na hora que o trem tem que mudar de rumo. Dá para fazer essa analogia, não resta a menor dúvida. E cada vez mais, esses baús vão sendo aprimorados, né? O fato dele pensar que aqueles baús que não tinham esses acondicionamentos internos para guardar aquelas roupas e roupas volumosas, principalmente as roupas femininas, faz com que ele desenvolva a ideia de dividir o espaço interno dos baús em gavetas, né, para que você possa ter um cabide que leve o seu produto, né, e uma série de outras realidades que vão aparecendo, inclusive baú para campanha, tá, para uma viagem ao campo, em especial, não campanha, guerra, mas uma viagem ao campo, que pode virar uma cama. Tá? Vale lembrar o seguinte, tá? A arqueologia era e foi, na realidade, uma grande ciência do século XIX. E a arqueologia requer muito conhecimento e requer um significativo gasto. Tá? Com isso, as pessoas viajavam nesse intuito do caráter arqueológico, de fazer uma pesquisa arqueológica, precisavam levar livros, precisavam muitas vezes dormir no campo, então ele vai começar a desenvolver, né, uma série desses baús com esses acondicionamentos todos, como eu aqui mostro para vocês. Né? São baús atuais, tá? Mas, né, tendo esta herança que vem desde o século XIX. Mas, inspirado nesses baús da Idade Média, que na realidade eram os serviçais que levavam os baús de um religioso, de um senhor, de um nobre, naquelas caminhadas que eram especialmente com coxos e muitas vezes até com liteiras, né? Ele vai se inspirar para criar a realidade dos seus baús. Vai colocar nos vértices, né, pedaços de metal que vão conservar, porque os baús medievais tinham pedaços de metal, tá, na sua elaboração. Tá? As alças laterais que os serviçais levavam, um de cada lado, né? Os fechos, que eram chaves grandes, né? E fechos, né, super, não só resistentes, mas fechos difíceis de serem violados. Né? Então isso tudo vai cada vez mais dando prestígio aos baús e às malas da casa Louis Vuitton. Imagine, tá? São peças maravilhosas. Vejo esse que abre na parte superior com uma série de gavetas, né, para que você possa levar seus instrumentos, até mesmo para um serviço aí de arqueologia, digamos dessa maneira. Tá? E assim, tá? Aqui alguns outros. Olha esse que é um verdadeiro armário,
né? Que você tem um cabide, você pode levar a sua roupa, tem as gavetas, lugar para os sapatos e uma série de outras divisões para você levar, tá, as suas necessidades, né? Esse é uma biblioteca, né? Um baú para você levar livros. Olha que genial, que você, nesse serviço arqueológico, muitas vezes precisava fazer a leitura, né, de algum texto, precisava ver algum documento para você identificar, seja, né, o sítio arqueológico, ou mesmo também no avanço da botânica, que você está estudando os vegetais e precisa catalogar. Isso tudo foi muito presente no século XIX. Tá? E assim, né, nós temos essa realidade, né, dessa inspiração dos baús medievais. E uma outra realidade, o século XIX foi um século, tá, muito voltado para a questão do foi um século que muito buscou referências no passado. O século começa com o neoclássico. Tá? Depois, mais adiante, né, vai ter, tá, tudo bem, tem o romantismo, tá? Mas vai ter também, tá, o neogótico na história da arquitetura. Tá? Depois que Viollet-le-Duc vai fazer a reforma da Catedral de Notre-Dame e vai resgatar um medievalismo e, consequentemente, isso está à tona. Tá? Então, tivemos o neobarroco também, advindo do próprio dinheiro da Revolução Industrial, que as coisas ficam mais intensas, o neogótico, com a reforma da Notre-Dame, tá? E com isso, esse desenhozinho da florzinha, da estrela, do baú e dos logos da casa Louis Vuitton são inspirados nas referências dos arcos ogivais e seus entrelaçamentos, né, dos desenhos da própria pedra. Tá? Ou seja, que entre uma pedra e outra você tem até o vitral. Então são as típicas flores da Idade Média, da arquitetura da Idade Média, os típicos ornamentos, o entrelaçamento dos ornamentos, dos arcos ogivais, das janelas das catedrais góticas. Enfim, então houve esse significativo resgate dos valores neogóticos. E isso tudo é contexto de uma época, está no ar e é absorvido pelas pessoas aí mais sensíveis, né? Consequentemente, né, nós vamos ter essa realidade, né? E aí, né, mais adiante, em 1900, o filho George Vuitton entra para casa, né? E aí eu dei uma puladinha aqui para os anos 1930, né? Que nessa década vão ser criadas 3 bolsas, 3 malas, digamos assim, que tornaram-se um clássico da casa Louis Vuitton, tá? Como essa daí, que é a Keepall, tá? Ou seja, tá? Variando um pouco a cor, variando a tonalidade do couro, ela é um clássico ainda presente, tá? Na linha de produtos da Louis Vuitton. Tá? Esse outro modelo, Noé, que ainda é também uma outra realidade, né? Associada aí à casa Louis Vuitton, também é um design dos anos 1930. E esse outro também, a foto não é dos anos 1930, uma foto contemporânea, mas, né, também associado, né, a esse design lá naquele determinado intervalo de tempo, né? E assim as coisas vão acontecendo, tá? Exatamente em 1954, a casa, mais do que já formada, mais do que já estabelecida, ela comemora o seu centenário, 1954, uma vez que foi criada em 1854, tá? Enfim, e aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, né? E nós temos o quê, tá? Nos anos 1980, né? Para ser mais preciso, em 1987, né? A junção das marcas Louis Vuitton, tá? Com exatamente a marca Moët Chandon, que fazia champanhe, e a marca Hennessy, que fazia conhaques. Então vai aí, a partir de 1987, ser formado o famosíssimo grupo LVMH, que é o grupo que detém o maior número de marcas de grande prestígio e de luxo aí no mundo, né? Então sabemos disso. E quem assume como diretor executivo é exatamente Bernard Arnault. Então eu tenho os dois, né? Henri Recamier, Alain Chevalier e Bernard Arnault, aí em 87, formando exatamente o grupo LVMH, né? E assim as coisas vão mudando, o ar dos tempos vai mudando, né? E consequentemente a empresa precisa se adaptar aos tempos, como ainda hoje assim o faz, né? E assim as coisas acontecem, tá? Exatamente, tá? Em 1996, para comemorar os 100 anos da criação do logo da Louis Vuitton,
o L e o V entrelaçados e a estrelinha com a flor, né? São convidados vários estilistas badalados da época para criar alguns produtos da Louis Vuitton. Lembrando que o Louis Vuitton tem o caráter de excelência, né? Ainda não estava fazendo roupas, né? Nos produtos de couro, é maroquinerie, como diz os franceses, ou seja, os trabalhos em couro, malas, baús, né? Bolsas, carteiras, cintos, todo esse trabalho. Ainda não fazia roupas, tá? E aí alguns estilistas badalados daí dos anos 1990 são convidados para criar uma identidade, né, da sua identidade com a identidade Louis Vuitton, tá? Aqui o caso foi a Zedine Alaya, esse tunisiano badalado, à época, né, cria, tá, esse conjunto necessaire, suporte para pentes, né, e a própria bolsa, que é essa daqui, né? Sendo que a pelagem de animal, ou seja, a pele de animal, foi muito forte no trabalho de Zedine Alaya. Ele usou muito, então ficou muito identificado com o trabalho dele. Então nós temos essa realidade, né? Outros nomes foram convidados, Helmut Lang, mas eu trouxe aqui em especial o Alaya e exatamente a Vivienne Westwood, né? Essa estilista inglesa, tá? Que também vai criar uma bolsa Louis Vuitton dentro da sua linguagem. Vivienne Westwood, né? Ela tem o caráter de ter sido uma mulher completamente inovadora à sua época, né? E que entendeu a linguagem dos jovens nos anos 1970 em função da crise do petróleo em Londres, né? Que eram exatamente os punks, e ela vai intelectualizar esse movimento de rua e levar para as passarelas. Não é à toa que ela é chamada a mãe dos punks, né? Conclusão, associada a esse novo tempo, Vivienne Westwood vai criar exatamente esse tipo de bolsa para você amarrar na cintura, a semelhança de uma pochete, né? Mas que a parte de trás da bolsa, ou melhor, a bolsa, fica na parte de trás do seu corpo, como mostra essa foto aqui, que está melhor explicitada desse jeito, né? Então você leva a sua bolsa, né, exatamente na parte de trás do corpo, né? Que é uma característica, essa transgressão da própria Vivienne Westwood, encontrando novas possibilidades, novas maneiras aí de novos produtos para o mundo da moda, né? E vai criar também, né, sapatos, né? Olha, né, ela tem o plataforma, que foi grande identidade, não que ela tenha inventado a plataforma, mas ela introduz a plataforma na moda nesse período, né? Já tinha introduzido até antes, nos anos 80, e passa a ser uma grande identidade do trabalho dela. Então cria, tá, o design dos seus calçados, porém com o couro marrom da Louis Vuitton, com a flor, com a estrelinha e com o LV entrelaçados, né? E assim as coisas vão acontecendo e a Louis Vuitton tá fazendo parte aí do ar dos tempos, tá? Então imagine, 1998, o que nós temos? Copa do Mundo na França, tá? E imagine a taça, tá, para o país vencedor, estava num case criado pela Louis Vuitton, ou seja, tá, essa parceria, né, dando uma significativa sofisticação a mais para a vitória do país que fosse, que no caso foi a França, né, colocando a taça exatamente dentro deste case, um mini baú, digamos assim, tá? Imagine, tá? Olha aqui sendo apresentado no estádio, né, a taça dentro desse case da própria Louis Vuitton. Ou seja, tá, as marcas precisam contemporaneizar-se aos tempos, tá? Não resta a menor dúvida para estarem atualizados e dialogar com as novas realidades, inclusive os acontecimentos. Serve, inclusive, também como estratégia de marketing, não resta a menor dúvida. Inclusive, nesse ano, a Louis Vuitton fez um balão gigante para as pessoas passearem, né, com exatamente toda a imagem identificada da casa Louis Vuitton como estratégia de marketing, uma vez que o mundo estaria ali ligado e vendo Paris nesse determinado momento, né? Imaginem vocês, né, até uma mala ou um baú para as bolas da Copa do Mundo. Olha a sofisticação que isso aí aconteceu no ano de 1998, tá? Enfim, e neste mesmo ano de 1998, né, foi reinaugurada essa casa, porque este prédio já tinha sido adquirido, né, lá em 1914, tá? E já tinha loja da Louis Vuitton, não resta a menor dúvida, exatamente ali na Avenida Champs-Élysées,
esquina exatamente com a George Sank, né? É um prédio de 5 andares. Vejam que é um prédio que foi reformulado, ele foi reformado para atender, tá, essa loja, tá, com todos os produtos da Louis Vuitton. São 5 andares, né? Então imagine, tá? Aí eu me lembro até curiosamente que eu estava em Paris e eu vi essa inauguração. Eu não fui convidado, né? Como a gente diz aqui no Brasil, eu estava no sereno, né? Eu vi da rua, né, as pessoas chegando. Foi uma festa tremendamente sofisticada que foi noite adentro. Eu fiquei um determinado tempo, eu estava no hotel ali próximo e falei assim, vou lá ver essa situação. Na realidade, chegava da rua e ali fiquei um pouquinho, né? Enfim, então dessa forma, tá, essa loja está lá até hoje, magnífica, né? E neste mesmo ano, com todos os produtos, né? Assim como a loja do Shopping Cidade Jardim, tá? É uma flag store, ou seja, tá, tem todos os produtos da Louis Vuitton nessa loja aqui em São Paulo. Então, existem outras lojas em outras cidades, como Rio, Curitiba, Brasília, mas São Paulo, tá, tem essa loja que é, tá, a única loja da América do Sul que tem todos os produtos que tem também em Paris, tem aqui em São Paulo, tá, na sua loja aí maior, né? Porque anteriormente, né, ou ainda, né, existe a Louis Vuitton na própria Avenue Montaigne, também tem, não é uma única loja que existe em Paris, né? E neste mesmo ano de 98, tá, quem entra, eles resolvem fazer roupas, né, de prêt-à-porter, não é alta costura, e quem entra? Este jovem estilista norte-americano chamado Marc Jacobs, que vai começar a fazer as coleções de roupas para a marca Louis Vuitton. Né? Olha que interessante, né? Percebem, tá, essa questão, tá, de ter outros produtos além dos próprios produtos marroquinerie. Então vamos fazer roupas, também está aí até hoje, mas mais do que roupas, tá? Vão fazer sapatos, vão fazer joias, tá? Vão fazer uma série de outros produtos, né? Engajando a loja, tá, num novo tempo e devido a essa realidade do consumo aí também das roupas, né? E a Louis Vuitton passa a se associar com significativos artistas para o seu produto, né? Veja, tá, exatamente em 2003, né, o Murakami, esse artista japonês, é convidado para recapitular, ressignificar, reinterpretar o próprio LV entrelaçados, a estrelinha, a flor, né, da casa Louis Vuitton. E ele vai usar cor, uma vez que é uma das suas identidades, né? Eu creio que várias pessoas que estão aqui assistindo essa live lembrem desse produto, né, que foi um sucesso incomparável, tá? Essas bolsas aí, digamos assim, grafitadas, se é que é a palavra correta, né? Mas um trabalho mais sofisticado, né? Não exatamente como eu faço um grafite normalmente aí na rua, né? Que até poderia ser, em função da linguagem do ar dos tempos, mas o Murakami, sendo esse artista considerável japonês, ele é convidado para fazer essas interferências aí nas bolsas. E é um sucesso danado. Bolsas com cerejinha, bolsas com exatamente, né, a identidade do seu trabalho, que recentemente tivemos até uma exposição aqui em São Paulo do Murakami, né, no Instituto Tomi Okitake, quando tivemos uma aproximação maior com o trabalho dele, né? Assim como outros artistas são para interferirem nas bolsas, né? E assim, tá, começa essa linguagem dessa interferência, tá, no trabalho da marroquinerie da Louis Vuitton, né? Até que em 2014, né, Marc Jacobs é substituído por Nicolas Ghesquière na criação das roupas femininas, que fica ali exatamente por 2 anos, de 14 a 16, de 2014 a 2016, né? Enfim, sendo assim, tá, passa a ser o novo estilista aí da marca. Mas também em 2014 é criado no Bois de Boulogne a Fundação Louis Vuitton, tá? Num projeto arquitetônico de Frank Gehry, esse grande aí arquiteto. Imagine, tá? Eu já tive a oportunidade de visitar, de fato é um deslumbre, tá? Então é um espaço onde tem espaço expositivo, restaurante, a loja, não com os produtos, mas uma livraria, tá? E outras realidades, né? Pelo menos quando eu visitei ainda não tinha os produtos da Louis Vuitton a serem comercializados. Confesso que eu não sei se hoje ainda já tem, mas tem
tá, os produtos, ornamentando e contando a história da loja no próprio espaço aí na Fundação Louis Vuitton. Esse prédio ultra moderno, ultra contemporâneo, de vidro, maravilhoso. Você pega um micro-ônibus ali perto do Arco do Triunfo, né? Leva uns 15 minutos para chegar no Bois de Boulogne e você tem a possibilidade de visitar, né? Indo a Paris, quando pudermos voltar a Paris, que assim seja o quanto antes, né? Vale a pena uma visita à Fundação Louis Vuitton, porque além do projeto arquitetônico, o espaço e as exposições ali promovidas são assim indescritíveis, né? De tão maravilhosas que são, né? Enfim, tá? E aí o projeto associado aí às artes continua, né? Não só para as exposições aqui, mas também com os produtos, né? Imagine, tá? Jeff Koons vai desenhar uma série de bolsas, né? Usando, tá, esse artista, né, de obras de arte famosas, né, para colocar nas bolsas da marca Louis Vuitton, né? E isso daí também foi um grande sucesso, como esse daqui, um trabalho de Rubens, né? Veja, uma reprodução de um fragmento de um trabalho de Rubens, entre inúmeros outros artistas, né? Então vejo que tem Gauguin, tem aí vários deles que ele vai... pega a referência da obra de arte do artista e imprime aí na bolsa, né? Van Gogh, Fragonard, Leonardo da Vinci com a Mona Lisa, com certeza isso tudo é autorizado, porque você não pode usar aí uma imagem que pertence ao museu ou a uma determinada família sem autorização, né? E até mesmo uma pasta para o seu laptop com a obra de arte mais famosa do mundo, de Leonardo da Vinci, que está no Museu do Louvre, que é exatamente lá Gioconda, que nós aqui chamamos de Mona Lisa. Né? Enfim, então tem essa realidade também, né? E mais recentemente, né, nós temos também a entrada, tá, do Virgil Abloh para a criação do masculino, da Louis Vuitton. Então, o Louis Vuitton, que tinha só feminino, agora também tem moda masculina, né? Enfim, e tem feito um trabalho de grande prestígio, grande reconhecimento, como esse daqui que nós vemos, né? E também esta coleção daqui, da Louis Vuitton masculina, para o inverno 2019-2020. Esse inverno que acabou de acabar aí na Europa, né? Porque agora nós estamos no outono e eles estão na primavera, tá? Enfim, e assim as coisas vão acontecendo e a Louis Vuitton se contextualizando ao ar dos tempos, tá? Então imagine vocês que exatamente há um ano, quase 13 meses atrás, houve o incêndio da Notre-Dame de Paris, da Catedral de Notre-Dame. Tá, aqui foi no dia 15 de abril, uma segunda-feira, eu me lembro perfeitamente disso, e mais do que isso, é o monumento mais visitado da França. Era o monumento mais visitado, porque agora está em reforma. Tá? E como a França sempre foi um país tremendamente visitado, e Paris das cidades mais visitadas no mundo, eu creio, tá, que a Notre-Dame devesse ser o monumento mais visitado de todo o planeta. Enfim, milhares de turistas anuais visitavam a catedral, né, e com o incêndio, né, que destruiu o seu teto e, lamentavelmente, caiu a flecha que foi feita com a reforma de Viollet-le-Duc, lá no século XIX. E dentro desta realidade, né, a Louis Vuitton, Bernard Arnault, declara publicamente, né, uma cifra, uma doação milionária para a recuperação da Notre-Dame depois do seu incêndio, né? E assim o processo está acontecendo, né? Não sabemos exatamente quanto tempo vai levar, né? Mas de fato, né, eu estive em Paris em julho do ano passado, lamentavelmente não pude visitar, mas passei por fora e vi, tá, que está sendo toda a reforma aí elaborada, né? Enfim, então, veja só como é interessante, uma marca de grande importância, né? Meus caros, meu telefone tocou, mas eu não vou atender, né? Enfim, então, escutem aí um barulhinho de telefone, né? Um pouquinho, peço desculpas, mas paciência, né? Então, vejam que a marca está contemporaneizando-se ao tempo, né? Fazendo parte de todo um processo que é uma realidade contemporânea, em especial agora, em 2020. Imagine, tá? Com o Covid-19, essa pandemia, esse susto pelo qual nós estamos passando, esta aflição pela qual passamos, né? Bernard Arnault, com todas as suas fábricas, que é o presidente do grupo LVMH, que são mais de 70 empresas, inclusive a própria Louis Vuitton,
né? Tanto que LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, né? Que seria a abreviatura da sigla, né? Ele, tá, para de produzir toda a linha de perfumes, porque lá de 1939 a 1946, a Louis Vuitton tinha produzido perfumes, mas parou e voltou a produzir perfumes só agora na virada dos anos 2000 para os anos 2010, que voltou a produzir perfume. Então para totalmente de produzir perfume para produzir álcool gel. E mais do que isso, as fábricas da Louis Vuitton vão produzir máscaras para serem doadas, tá, para hospitais, para as pessoas necessitadas. Ou seja, tá, uma marca tremendamente importante que tem essa consciência, tá, da ajuda, essa consciência do humanismo presente, tá, de acordo com os fatos que estão acontecendo e fazendo história, né? Então veja, os funcionários da Louis Vuitton, os químicos do setor perfumista, todos trabalhando para produzir álcool em gel, né, para doar para as pessoas, né? E uma notícia para que nós terminemos de última hora. Essa notícia eu vi hoje de Paris, né, que exatamente a sede da Louis Vuitton, tá, foi aí cercada, a parte dos vidros, né, foi cercada com tapumes com um trabalho do artista Steven Burke, tá, fazendo as ondas positivas, né, para dar um novo alento a este novo tempo em função da situação pandêmica. Então vejo que dialogando com o ar dos tempos, a marca se faz presente, né? Vejam o céu de Paris, isso possivelmente essa foto de ontem, azulíssimo na primavera europeia, né? E com esse trabalho que já virou notícia internacional, do Steven Burke, com as ondas positivas, assim intitulado o trabalho dele, né? Muito bem, né? Agradeço aí a participação de vocês, né? A presença, né? Temos aí ainda aproximadamente 14 minutos, 13 a 14 minutos, e, né, como nós temos feito, né, pedimos, né, a própria solicitação do Shopping Cidade Jardim, que vocês enviem as possíveis perguntas pela caixinha de perguntas, né? Porque não dá para ficar lendo aqui, acompanhando, falando e tudo mais, né? Eu vou voltar aqui a minha imagem, tá? E vou ver as perguntas que chegaram, se é que chegaram, eu creio que sim, né? Muito bem, né? Aqui, Divina Paris, muito obrigado pela live. Ô, Divina, eu que agradeço a sua presença aqui conosco, né? Enfim, participe aí das outras também, semana que vem, que ainda teremos, né? Muito obrigado a você, né? Adorando como você fala com propriedade. Muito obrigado, Divina. Divina novamente, né? Carinho da sua parte, né? O olhar dele é frio, mas ele é um gênio. Eu não sei quem Divina diz, né, do olhar dele, quem seja frio, né? Enfim, talvez seja alguém lá da própria Louis Vuitton, tá? Mas muito bem pelo aí seu depoimento. Vamos ver. Ué, não está entrando outra pergunta? Qual o nome do estilista feminino da Louis Vuitton, né? Nicolas Ghesquière. Essa última coleção ainda foi feita por ele. É um belga, né? que faz parte aí da... Bem, nem agora não tenho certeza se o Nicolas Ghesquière é belga ou se é francês. Agora me fugiu. Eu falei belga, mas confesso que eu não tenho certeza, né? Mas é o Ghesquière, né? Que trabalhou em outras casas, tem uma grande experiência e que faz as coleções femininas atualmente, né? Essas perguntas não estão entrando... Falar de Vuitton é falar de história, não resta a menor dúvida. Tem alguns elogios que estão aparecendo ali, mas eu acho que não tem necessidade de eu passar. Agradeço a todos que mandaram aqui os elogios, né? Enfim, né? Por que a Louis Vuitton ainda não trabalha com material que não seja couro? Olha, trabalha com a lona, inclusive desde o século XIX, tá? A Louis Vuitton trabalha com tecido, sim, trabalha com material de couro, mas alguns dos seus produtos são feitos em tecido, tá? E ainda digo mais, tá? Isso aí, no final do século passado, a Louis Vuitton trabalhou com o couro vegetal da Amazônia. Enfim, equipes na Amazônia que fazem o couro com látex, tá? Ou seja, da seringueira,
e tem todo o processo de dar uma aparência de couro num tecido. A Louis Vuitton já fez muitos produtos com o látex vegetal, com o couro vegetal, na realidade, como é chamado, porque o látex é vegetal, né, da seringueira, né, com o couro vegetal. E do Brasil, né, de fato, tem produtos com outros materiais, sim, né. Professor, existiu algum critério especial para a definição do tema das aulas de Cartier, Puig, Louis Vuitton? Olha, tá? Não teve um critério especial, tá? Mas nós chegamos a um acordo, tá? Sugestões do Cidade Jardim, sugestões minhas quando me contactaram, e nós chegamos aí a uma conclusão que poderiam ser essas marcas que pudéssemos falar. Lembrando que tem inúmeras outras no shopping, todas de grande valor, né? Tanto que nós vamos ter mais duas, uma sobre Valentino e uma geral sobre os conceitos da alta costura, né? Enfim, deixa eu ver se ainda tem um tempinho aqui para alguma outra pergunta. Ué, não está entrando a pergunta aqui. Ah, entrou, né? Parabéns, João, você é incrível. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, né? Podemos considerar uma atualização da marca, o lançamento de máscaras nessa época de pandemia? Lógico, foi o que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Está contemporaneizando-se aos tempos, está caminhando, né, de acordo com as necessidades contemporâneas, né? Como se diz no ditado, dançando conforme a música, ou seja, a necessidade é tão grande que há conscientização, né, de todos lá da equipe, liderados aí pelo presidente, por Bernard Arnault, né, para que, do grupo LVMH, não só da Louis Vuitton, né, para essa produção de máscaras e produção do álcool gel, né? Louis Vuitton tinha concorrentes já no século XIX? Tinha concorrentes, tanto que a ideia do filho em fazer o logo, o LV entrelaçados, foi exatamente para criar um diferencial. Enfim, então havia, inclusive, tá, o que o francês chama de contrefaçon, que seria a falsificação. Isso já existia também. Então, a criação do logo e colocar externamente no produto foi uma maneira de identificar o produto sendo legítimo daquela determinada casa, né? Já havia, tá? Porque produção de baús, produção de malas já existiam antes do próprio Louis Vuitton criar a sua casa. Mas quando ele cria com esse conceito, né, de um savoir-faire, de uma legitimidade criativa, né, de estar sempre atualizado aos tempos, que é uma das premissas, né, da casa Louis Vuitton, né, estar associado aos, digamos assim, com uma expressão francesa, ao avant-garde, ou seja, aos comportamentos que vão definir aí os novos ares do tempo, né? Se nós fôssemos traduzir, seria vanguarda, não no sentido de vanguarda, de estar além do tempo, mas pelo menos atualizado aos tempos, né? Porque o conceito de vanguarda, ele hoje está sendo ressignificado, né? Mas, né, dá essa ideia de atualizar-se aos tempos com os respectivos produtos. Eu não sei se chegou mais alguma pergunta aqui, deixe-me ver, uma vez que o nosso tempo também está aqui terminando. Deixa eu ver. Professor, o senhor tem vontade de abrir um canal no YouTube? Ah, vamos ver, isso aqui não é específico do Louis Vuitton, né? Mas muito bem, né? Vamos lá, né? Visitei o último andar com várias obras de arte do Bernard Arnault, uma pequenininha parte da coleção, eu creio que sim, né? Enfim, é muito interessante aí. A Carmita Medeiros mandou esse recado, né? Enfim, minha gente, tá? Eu não tenho condição, né? De ir mais além. Vou terminar com essas duas aqui que apareceram, adorando a sua live, da Carmita Medeiros, muito obrigado, né?
E, né, vou terminar exatamente com essa. Vive la France, né? Viva a França também, da Carmita Medeiros, né? Então, muitíssimo obrigado. Eu não posso ir além, porque senão a live cai, não vai dar para ser salva. Agradeço a presença de todos, né? E reforço aí a lembrança que terça-feira próxima temos uma live sobre Valentino e na quinta-feira, exatamente daqui a uma semana, uma live sobre a alta costura, os seus conceitos, a sua realidade. Muitíssimo obrigado a todos, né? E até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, agradeço a equipe do Cidade Jardim, em nome do Serginho, em nome exatamente do Bruno Astuto, que coordena todo esse trabalho por lá, e até a próxima. Muitíssimo obrigado, tchau, até mais.